Olá, queridos irmãos, amada igreja, meus amigos que nos ouvem nesse momento. Vamos hoje falar um pouco sobre a árvore e seus frutos, texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso do 33 ao 37. E diz assim a palavra de Deus: Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E queremos, neste momento, Senhor, te pedir que tu fale aos nossos corações através da tua palavra, alcançando cada vida para ser transformado a cada dia pela tua palavra que está em nós. Muito obrigado pela tua revelação aos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus nesse texto aqui, nessa passagem, ele está dando uma resposta aos fariseus que o criticaram porque ele havia curado o endemoniado cego e mudo. Então, dizendo que Jesus estava fazendo isso porque ele era conduzido pelo diabo para fazer isso. Então, Jesus dá a resposta e fala outras coisas. Isso é só para contextualizar. Aí Jesus continua falando assim, ó, ou fazer árvore boa e seu fruto bom. Então, Jesus está dizendo aqui o quê? Que pelo fruto se conhece a árvore. Se você pegar uma goiaba e perguntar da onde essa goiaba veio, com certeza a pessoa vai falar, isso aqui veio da goiabeira, não veio da mangueira ou da abacateira ou de outra árvore. Por quê? Porque é próprio da árvore dá o fruto específico, aquele fruto específico, a goiabeira da goiaba, a mangueira da manga, o abacateiro do abacate. Aí você fala, poxa, mas você está falando uma coisa tão óbvia, parece tão, como se pudéssemos dizer, está chovendo no molhado. Mas por quê? Porque Jesus fala das coisas simples para explicar como é a vida espiritual. E pelo fruto que se conhece a árvore. Se você pegar essa goiaba, você não diz que é de uma macieira. A mesma coisa somos nós. Nós produzimos o fruto daquilo que está em nosso coração. E se nós somos conduzidos pelo Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito e não vamos praticar as obras da carne. Como diz lá em Gálatas, fala isso, que fala do fruto do Espírito e fala das obras da carne. Então, se nós somos conduzidos pelo Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito. Aí o que acontece? A gente encontra na vida muitas pessoas que falam palavras torpes, falam palavrão, até no vestimento se veste de forma indigna, colocam roupas indecentes e o linguajar é muito, muito inadequado. Eu conheci pessoas assim que falavam de forma inadequada e eram grossas com as outras pessoas. Então isso mostra o quê? Que essa pessoa, o coração dela está cheio daquelas coisas que ela está falando. Está cheio de maldade, está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de palavras torpes, está tendo uma vida dissoluta, então ela fala aquilo. E por outro lado, às vezes nós encontramos pessoas pessoas boas que falam coisas boas, pessoas que são amorosas, que falam palavras que vão ajudar a pessoa na sua vida, vão dar bons conselhos. Isso por quê? Porque está saindo do coração da pessoa. Então o quê? Fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má dá o fruto mau. Então a minha boca vai falar daquilo que está cheio no meu coração. Eu não posso falar coisas boas se o meu coração está cheio de rancor, está cheio de ódio, está cheio de raiva, está cheio de sentimento de vingança, querendo fazer o mal para as pessoas. Dificilmente eu vou falar uma coisa boa se o meu coração estiver cheio disso. Agora, se o meu coração é conduzido pelo Espírito Santo,
ele está cheio de coisas boas, do amor de Deus que transforma a nossa vida, do amor de Deus que tem que permear a nossa vida, está envolvendo a nossa vida. Então, as coisas que eu falar serão coisas produtivas, serão coisas úteis. Né? Então, o que ele está falando aqui, ó, pelos seus frutos conhecereis. Temos que vigiar perante aquilo que falamos. Em alguns momentos nós falamos alguma coisa indevida? Falamos, porque nós caímos, isso é natural do ser humano. Nós erramos ao falar, erramos ao agir, às vezes erramos ao não agir pela omissão, mas às vezes acontece, nós falamos alguma coisa errada, alguma coisa que ofende alguém, então a nossa atitude deve ser o quê? Pedir perdão a Deus e procurar essa pessoa para consertar. Mas a nossa conduta, o nosso objetivo de vida deve ser sempre falar aquilo que é útil, aquilo que é agradável às pessoas, aquilo que acrescenta, aquilo que traz proveito à vida das pessoas. E não aquilo que vai jogar a pessoa para baixo. Eu lembro uma vez que eu vi num filme que se passava numa base militar e tinha um soldado que pela manhã passou por um oficial, não sei se era um tenente ou um capitão, e ele chegou pro tenente e falou, vamos dizer, bom dia, tenente. Aí aquele tenente fala assim, quem disse para você que está um bom dia? Você está vendo um bom dia hoje? Quem é você para dizer que hoje está um bom dia? Ora, a atitude daquele oficial ali, que era um filme, mas é uma coisa que serve para ilustrar as pessoas assim, a atitude dele era de uma pessoa que não tinha satisfação na vida, ele não conseguia enxergar que o dia que ele estava vivendo era alguma coisa boa para ele e para as pessoas. Então aquela reação já era isso, mostrou o que estava em seu coração, mostrou o seu caráter, mostrou como a sua vida estava sendo. Então, se a minha vida está sendo conduzida de forma errada, eu não vou conseguir enxergar nada bom na vida. Nada agradável. Então, eu vou sempre falar aquilo que não presta. Agora, se, aquilo que eu já falei, né, quando eu sou conduzido pelo Espírito, quando eu tenho amor no meu coração, aí quando a gente tem uma boa família, né, tem bons amigos, é bem influenciado pelas pessoas, a gente começa a enxergar a vida de forma melhor, mesmo tendo os nossos problemas, mesmo tendo as nossas dificuldades. Então o que Jesus está falando aqui é isso, né? Que tem o coração, aquilo que tem no coração é o que vai sair da sua boca. E ele continua o verso 34, né? Raça de víbora, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então quer dizer, se eu falo uma coisa e vivo outra, eu estou sendo o que? Eu estou sendo falso. E quando Jesus fala aqui raça de víbora, a víbora é o quê? Víbora é um animal que ele é traiçoeiro. Ele pega geralmente a cobra, né? Se a gente já viu aí em algum documentário, a cobra ela vem lentamente, fica à espreita até atacar sua presa, pega de surpresa. Então quer dizer, ela é um animal que não pega a pessoa de frente, ele não pega as vítimas de frente. Então, quando ele fala raça de víbora, porque aquilo que você está falando não está de acordo com o que você vive. Né? E aquilo que a pessoa fala é muito importante ela estar vivendo aquilo. Em Mateus 23, verso 3, fala assim, ó, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Aqui Jesus falando dos escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, ouve o que eles estão falando, façam o que eles estão falando, mas não imitem as suas atitudes, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Porque o que os escribas e fariseus faziam? Eles jogavam em cima do povo um fardo pesado, né, para que as pessoas cumprissem a lei, para que as pessoas fizessem tudo certinho, e eles mesmos não faziam, eles mesmos não cumpriam. Eles mesmos não seguiam aquilo que eles estavam falando. Então, isso é o que Jesus está falando aqui, né? Raça de víbora, como poder dizer boas coisas sendo maus? Como é que você pode falar coisas boas se o teu coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa? Como você vai falar essas coisas? Não tem como. Então é uma incoerência. Existe um ditado de um povo antigo, eu não lembro qual, vocês vão me perdoar por isso, que fala assim, as suas atitudes e os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Quer
Quer dizer, aquilo que eu falo tem que estar de acordo com o que eu vivo. Então eu tenho que tomar cuidado para eu falar aquilo que está no meu coração. Tenho que tomar cuidado para que eu seja conduzido por Deus, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa falar aquilo que produz bons frutos na vida das pessoas. Para aquilo que eu fale edifique a vida das pessoas. Que leve alguma coisa agradável, boa à vida das pessoas. E não coisas inconvenientes, desagradáveis e que façam as pessoas se sentirem mal. E se acontecer de a gente falar alguma coisa nesse sentido que faça a pessoa se sentir mal, nós temos que ir lá e pedir perdão. Mas o ideal é que nós falamos aquilo que está no nosso coração e sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O verso 35 fala: o homem bom tira boas coisas do bem do tesouro do seu coração. E o homem mau, do mal do tesouro, tira coisas mais. É isso que eu falei, né? Assim como o versículo afirma, o nosso bom tesouro é o nosso coração. Então eu tenho que encher o meu coração das coisas de Deus, das coisas boas. Eu tenho que encher o meu coração das coisas que agradam a Deus. Que automaticamente o que vai acontecer? O que eu falar serão coisas agradáveis, porque a minha boca, a Bíblia fala que a minha boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu vou falar coisas boas se o meu coração estiver cheio de coisas boas. Não adianta eu querer falar coisas boas se o meu coração está cheio de coisas que não prestam. Senão da minha boca vai sair coisas ruins, coisas desagradáveis e verdadeiro lixo para a vida das pessoas. E o que as pessoas fazem com o lixo? Pegam e jogam fora. Então se as minhas palavras não forem boas, as pessoas vão jogar fora. Então o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, que é o seu coração. E quando fala coração aqui, é a nossa mente. Aquilo que eu tenho guardado de Deus, aquilo que eu tenho experimentado de Deus e fica guardado no meu consciente, e eu trago isso para a vida das pessoas com as palavras. Por isso que você pode observar, geralmente quando a pessoa quer um bom conselho e a pessoa está consciente que precisa de um bom conselho, ela procura alguém que tem uma vida correta. Ela não procura alguém que tem uma vida toda torta, porque senão ela sabe que ela vai pedir um conselho e vai ser mal aconselhada, né? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Então, como está o meu tesouro? Como está o seu tesouro? Está cheio de coisas boas ou está cheio de coisas más? Esse tesouro vai fazer você falar coisas úteis, agradáveis, que edificam, ou vai falar coisas que destroem, que matam as pessoas? Então eu preciso encher o meu tesouro com as coisas de Deus, o meu coração, a minha mente, a minha vida com as coisas de Deus. Aí assim eu vou poder edificar a vida das pessoas. E não ser como aqueles escribas e aqueles fariseus, que falavam coisas que não conseguiam praticar. E falavam mentiras acerca de Jesus, nesse caso. Se os frutos forem maus, o que você espera da sua safra? Se você só fala coisas más, como você espera ser visto pelas pessoas? As pessoas vão enxergar em você a respeito e de acordo com aquilo que você fala, com as suas atitudes. Aqui, uma coisa também que eu gostaria de abordar é que às vezes existe uma dificuldade da pessoa que é nova convertida e teve a sua vida toda vivida no meio de pessoas que não tinham esse cuidado com a palavra. E às vezes nós criticamos essas pessoas e não temos muita paciência com essas pessoas para acompanhá-la para a mudança de vida. Porque há pessoas que se convertem e existem mudanças na vida delas que são assim imediatas, que elas já mudam e já conseguem mudar o vocabulário. Algumas acontece isso, mas outras pessoas precisam de tempo para refazer a sua mente dentro do Evangelho, né? A pessoa pensa assim, né? Meu Deus, e agora? Não posso falar essas torpezas. E é nessa hora que a nossa carne, mais uma vez, entra em conflito com o Espírito. Onde nessa batalha o objetivo do cristão e do Deus é que o Espírito vença e não a carne. Quer dizer, vai existir sempre essa batalha. E eu chamo a atenção para isso, do novo convertido, para que nós que já temos um tempo de conversão com Deus, nós temos que ter paciência com os novos convertidos para
conduzi-los para produzir o fruto do Espírito, porque a santificação é um processo na vida da pessoa. E ela vai conviver com Deus, por isso que é importante a pessoa ser discipulada, ter alguém que a acompanhe, né? Como aconteceu com Paulo, que teve acompanhamento para poder fazer as coisas de Deus. Então nós temos que ter essa paciência. Eu lembro de um pastor, que foi meu professor no seminário, pastor Alexandre Gonçalves dos Santos, foi meu professor de História, e infelizmente ele faleceu em março de Covid, né? Teve Covid e faleceu, jovem ainda, 48 anos parece. E ele contou que teve um novo convertido na igreja dele, numa aula ele falando isso, e a gente achava até engraçado que ele tinha um jeito muito agradável de falar e engraçado, ele era muito simpático. E ele falou que teve uma vez um novo convertido que foi lá dar o testemunho na igreja dele, e a gente riu porque ele falou assim, ele deu o testemunho lá, falou uns 3 ou 4 palavrões, mas tudo bem, com o tempo isso vai ser corrigido. Então quer dizer, ele não criticou aquele jovem, por quê? Porque a vida dele toda foi daquele jeito. Então ali ele estava sendo lapidado, ele estava sendo mudado aos poucos. Porque às vezes Deus quer trabalhar na vida das pessoas aos poucos, por quê? Porque Deus vai produzindo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai se transformando, ela vai testemunhando as outras pessoas. Então existem pessoas que precisam de tempo para isso. Então nós temos que ter essa mente. Mas Deus transforma e vai transformar sempre. E ajudar. Né? Então por isso que fala, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. O novo convertido, ele está sendo cheio das coisas de Deus. Ele está no aprendizado. Né? E nós que já temos mais tempo no Evangelho, nós temos que entender que nós precisamos de ajuda. Imagina um novo convertido. Né? O verso 36 e 37 fala: digo-vos, pois, que toda palavra frívola, algumas traduções falam frívola, outra fala ociosa, né? E toda palavra ociosa, quer dizer, inútil, sem proveito, que não edifica, que os homens disserem esse tipo de palavra, hão de dar conta ao juízo. Quer dizer, todos os homens darão conta diante de Deus daquilo que fala. Então aquilo que eu falo durante a minha vida, eu vou dar conta a Deus. Mas por que eu dou conta daquilo que eu falo? Porque aquilo que eu falo mostra o que está dentro do meu coração. E Deus sonda os corações. Deus julga os corações. Então nós somos julgados como um todo. Então Deus sabe o que está no meu coração, e o que Jesus está falando aqui, que você vai ser levado a juízo pelo que você fala. Se você fala coisas boas, você vai ser julgado. E se você fala coisas más, você vai ser julgado. E se você fala coisas boas, você será justificado. O verso 37 fala: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, aquilo que o meu coração tem e eu ponho para fora, eu vou ser condenado ou absolvido por aquilo. Eu vou ter na minha vida o juízo de Deus de acordo com o que eu tenho no meu coração. E nós temos que prestar atenção nisso. Aquilo que eu falo é de acordo com o que eu vivo com Deus. Se eu tenho uma comunhão íntima com Deus, eu vou falar coisas boas, agradáveis, coisas que vêm de Deus. Se eu não tenho comunhão nenhuma com Deus, se eu não sei nem quem é Deus, como é que eu posso falar coisas que vêm de Deus? Porque pelas tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, aquilo que eu falo, quando eu confesso que Jesus é o meu Senhor, quando eu confesso que Jesus é o meu Salvador, isso me justifica diante de Deus. Quando eu demonstro na minha vida que eu produzo o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito faz parte da minha vida, isso me justifica diante de Deus. Por quê? Porque isso é uma característica de que Jesus está na minha vida, de que Jesus está na tua vida. Então, isso é uma característica, é um sintoma daquele que tem Deus no seu coração, daquele que foi restaurado por Jesus Cristo.
e por tuas palavras serás condenado. Aquele que não consegue falar as coisas de Deus, que não tem intimidade com Deus, que não tem convivência de Deus, ele não consegue produzir o fruto do Espírito, porque ele não vive debaixo da vontade de Deus. Ele vive segundo a sua vontade. E segundo a sua vontade é o quê? É fazer as obras da carne, fazer aquilo que ele quer e não o que Deus quer na sua vida. O diabo tem investido pesado para que você diga coisas mais. E assim, com a sua permissão, pois ele encontra brecha na nossa vida, ele pode entrar na tua vida e te destruir aos poucos. Ele sabe que nós estamos livres do inferno, mas ele vai querer fazer da nossa vida pessoas infelizes, tristes porque vivemos afastados de Deus. Então que nós possamos dar sempre ouvidos ao Senhor, ouvidos a Deus, saber que Deus está sempre agindo no nosso coração, colocando no nosso coração aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é a sua vontade, e a partir daí nós falarmos palavras que agradam ao nosso Deus, que edificam as pessoas, que ajudam as pessoas a se levantar nos momentos que elas caírem. Que nós possamos ter essa consciência que nós somos árvores e podemos produzir e devemos produzir bons frutos. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. E que nós possamos a cada dia crescer debaixo da vontade de Deus. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.